Para o dia 6, nós faremos matemática, muito, pegar as páginas, nas páginas 40, 41, 42, 43 e 44. Então, lembrando da fachada da Luciana, que mede 1 centímetro, então a medida do desenho é 1 centímetro, e na vida real, ela vale 100. Então, lemos 1 para 100. Meça a altura do ponto mais alto do telhado e calcule a altura real. Sempre lembrando que a medida real é 100 e a medida que vai ter lá, vocês vão medir, vai dar um tanto, e vocês vão fazer a mesma fração e a leitura. Qual a largura real da janela? A largura real da janela, vocês vão ver que é tantos milímetros, e aí, na vida real é 100, e vocês vão fazer quanto dá, tá bom? Depois, tem que completar corretamente a frase, usando ampliação ou redução. O desenho é o quê? Da fachada real da casa. Ampliação, você tá vendo a casa com mais de 100 centímetros aqui? Não, né? Então, é uma redução. Vicente encontrou uma joaninha no jardim. Ele observou bem de perto durante a noite, depois de pesquisar sobre ela, fez um desenho. As menores têm 5 milímetros de comprimento e as maiores 8 milímetros. Qual a relação entre o comprimento no desenho e o comprimento na vida real? De uma joaninha maior em milímetros? Como lemos essa relação? Então, a medida no desenho, vocês vão medir essa parte verdinha e vão transformar em milímetros. E na vida real, quanto é a de maior, tá bom? Vamos colocar a menor, não. Pegar o 8 milímetros. Então, pegamos essa medida de cima, que é essa daqui do desenho, e depois da vida real. E como lemos também para representar. O comprimento do desenho é 8 vezes o comprimento da vida real da joaninha ou menor. Aí vocês vão colocar afirmativo ou negativo, sim ou não, e vão colocar o tanto de milímetros que deu e o tanto de milímetros que é na vida real, tá bom? Depois vão completar corretamente a frase. A frase usando ampliação ou redução. O desenho é o quê? Uma ampliação ou é uma redução da joaninha de jardim? Aí já sabemos que é uma ampliação, né? A joaninha não é desse tamanho que está sendo representada na imagem. Então, depois de assistir um documentário sobre tubarões, Lorenzo fez esse desenho de um tubarão-martelo. Cada centímetro do desenho vale 7 centímetros no tamanho. Cada centímetro no desenho vale 7 centímetros na vida real. Então, aqui está dizendo informações sobre o tubarão-martelo. Vocês vão medir a largura da cabeça de um olho a outro no desenho e calcular o tamanho na vida real. Aí, vocês vão fazer tanto de centímetros, que vale, pois, tanto vezes tanto é igual a tanto. Na aula ao vivo eu explico. E aqui é uma redução ou uma ampliação? Esse desenho está fazendo uma redução, porque o tamanho do tubarão na vida real não é esse. As figuras abaixo foram desenhadas em malha de quadradinhos com diferentes tamanhos. A primeira malha tem quadrados com 1,5 de lado e a segunda com 0,5 centímetros de lado. Faça uma redução da primeira figura e uma ampliação da segunda, usando as malhas ao seu lado de cada uma delas. Depois, escreva em cada figura a relação de tamanho entre o seu tamanho real e a original. Então, nós temos aqui a primeira figura, e aí nós faremos ao lado a redução. E na redução, se aqui é 1,5 e o outro é meio, é 1,5 para meio, certo? Abaixo, nós temos aqui que fazer uma ampliação. Então, aqui é o contrário. É o quadradinho de meio que foi transferido para o quadrado de 1,5. E aqui fazer nas mesmas cores, tá bom?
Aí nós vamos para o tema números redondos. Você conhece? Leia as notícias abaixo. No texto 1, está falando, atualmente são faladas mais de 250 línguas no Brasil. Grande parte da população pensa que em nosso país se fala apenas o português, porém é possível que hajam faladas mais de 250 línguas no Brasil, entre as decenais, imigração indígenas, crioulas e afro-brasileiras, além do português e suas variedades. Em 2010, foi criado o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, com o objetivo de identificar, documentar e reconhecer e valorizar as diferentes línguas faladas no nosso país. Até hoje, são reconhecidas como referência cultural brasileira 7 línguas: o italiano, que é uma variação do italiano, e as línguas indígenas Assurini, Guarani, Míbia, Narrúqua, Matipu, Cuencuro e Calápalo. Este é o texto 1. No texto 2, está dizendo que sobre a baleia jubarte. Chamada também de baleia corcunda, é a baleia jubarte, quando adulta, pode atingir 35 a 40 toneladas e medir por volta de 16 metros de comprimento. Ao soltar do mar, ela ergue seu corpo quase totalmente fora d'água, como se quisesse voar com as suas enormes nadadeiras peitorais, que lembram até asas de um pássaro. No Brasil, a área com maior concentração de baleias jubartes fica entre a Bahia e o Espírito Santo. Estimativas feitas em 2015 indicam uma população de aproximadamente 17 mil dessas baleias no litoral brasileiro. Em quantas línguas exatamente são faladas no Brasil hoje? Aí são para coisas para nós discutirmos. O título do texto 1 poderia ser: atualmente são faladas mais de 240 línguas no Brasil? Qual a população exata das baleias jubarte no litoral brasileiro? A frase no final do texto poderia ser: estimativas feitas em 2015 por uma população de aproximadamente 16.981 dessas baleias no litoral brasileiro. Então, vocês veem que os números não são iguais. Quando as quantidades, os valores não são exatos, quando é difícil saber exatamente quantas são, ou quando não é importante especificar os valores, é comum que sejam apresentadas informações de valores aproximados, ou estimativas. Para isso, muitas vezes são usados números terminados em 0. Dizemos que são números redondos. Podem ser dezenas exatas, centenas exatas, milhares, milhões ou bilhões exatos, e assim por diante. Leia estes exemplos em que informações são apresentadas com números redondos e os comentários sobre os arredondamentos. Então, vamos lá. Aqui temos, nos primeiros 7 meses de 2019, foram desmatados mais de 6 mil quilômetros na Amazônia, quilômetros quadrados na Amazônia brasileira, quase o dobro do mesmo período de 2018. Os dados oficiais referentes aos desmatamento nesse período mostram que foram desmatados 6.404,4 quilômetros quadrados. A estimativa pode ser feita por arredondamento para qualquer uma das ordens. Neste caso, o arredondamento para a ordem das unidades de milhar. Se o arredondamento fosse feito na ordem das centenas, diríamos que mais de 6.400 foram desmatados. Tem outra aqui. A Via Láctea é a galáxia que se encontra no Sistema Solar. Sua idade é estimada em 13 bilhões de anos. Nela existem pelo menos 100 bilhões de estrelas. Então, não existem informações exatas sobre a idade e a quantidade de estrelas na Via Láctea, apenas estimativas. Para apresentá-las, foram usados arredondamentos na ordem das dezenas e das centenas de bilhão. Também temos aqui que a população brasileira aumentou aproximadamente 62 milhões de habitantes entre 1920 e 1970. De 1970 a 2020, esse aumento foi cerca de 120 milhões de habitantes. Agora, o oficial. Uma população pode variar durante um ano, um mês ou um dia. Não há um valor exato ou fixo por determinado ano. Por isso, foram usadas
frações de ordem de milhões para dar ideia de variações que ocorreram dos dois períodos de 50 anos. Além dessas situações, há muitas outras em que são usados arredondamentos. Por exemplo, ao calcular quantias de dinheiro para ter uma ideia de quanto vai ser gasto em uma compra ou qual quantia arrecadada em um determinado período. Aqui nós temos uma tabela que estão apresentadas as quantidades de caixas de leite de Marcela tem em sua escola arrecadada em um bairro, em 6 semanas, para doar a uma creche. Então, na primeira à sexta semana foram arrecadadas tantas caixas. Quantas caixas foram arrecadadas exatamente? Então, vocês vão fazer a conta somatória de todos esses elementos e vão registrar aqui. Observe na reta numérica a representação dos números de caixas arredondados. Então, se for no número certinho, daria 97. O número 97 está mais próximo do 90 do 100, do 100. Então, para qual ordem a Marcela arredondou o número de caixas de leite? Essa afirmação correta, ela poderia ter feito? Jabotá tem cerca de 10 mil habitantes. Aqui é de outra situação, né? De 100. Aqui é da situação de habitantes. E aqui é de outra situação, a das caixinhas de leite, 97, que está mais perto do 100. Na 2, a Marcela mora na cidade de Jabotá, do Maranhão. Segundo a estimativa, essa em 2019, tinha 10.153 habitantes. A reta numérica abaixo marca as unidades de milhar. Essa representando o número 10.153, siga a afirmativa de Marcela, se está certo ou se está errada. Então, se tem 10.153 e ela fala que tem 10 mil, ela arredondou a centena, né? Ela arredondou o milhar. Então, ficou com 10 mil. E esse 153 ficou oculto. Então, ela está correta nessa afirmativa, certo? Então, são essas atividades propostas em matemática para hoje.